Olá pessoal, aqui é o Max Macedo e o assunto dessa vez é atividade versus reatividade. Pois bem, tratam-se de termos mais técnicos do que científicos. Não que não tenham a sua sustentação científica, mas da forma com que nós falamos, são expressões técnicas. A diferença: expressão técnica é aquela usada no dia a dia, no métier de determinada área, no caso aqui a área do treinamento canino, que tem muitas vezes uma origem ou fundamentação científica, mas que não necessariamente representa aquilo que na ciência atual é exatamente tratado. Nós não temos como, no meio técnico, tratar 100% das vezes de maneira científica, mesmo porque a terminologia científica ela tem algumas alterações de acordo com o viés dos pesquisadores e muitas vezes ela é muito complexa para ser aplicada naquilo que requer mais praticidade. Pois bem, quando a gente trata de atividade versus reatividade, há muita confusão sobre isso. Por quê? Porque a palavra reatividade, na maior parte das pessoas, no senso comum do meio do treinamento canino, independente da vertente do treinamento canino, ela é encarada como a forma do cão reagir agressivamente frente a algum tipo de ameaçador ou estressor. Então, o termo reativo ele é aplicado de maneira majoritária para cães que reagem agressivamente. Aquele cão que rosna, que arrepia e que morde eventualmente as pessoas, que late, etc. Porém, não obstante esse tipo de reação agressiva estar contida no espectro do significado total da palavra reatividade, não necessariamente a reatividade está tratando apenas ou exclusivamente de uma reatividade agressiva. Então, repito, sim, quando um cão reage agressivamente ou quando ele apresenta a chamada agressividade reativa, isso sim é reatividade. Mas nem toda reatividade é exclusivamente agressividade. Reatividade diz de tudo aquilo que responde reativamente a uma determinada estimulação. Então, nós podemos ter reatividade em caça e podemos ter reatividade em agressão social. O que seria uma reatividade em caça? Então, se eu provoco com uma bolinha ou um salsichão, eu movimento um pano e o cão reage perseguindo esse pano, ele está exibindo um comportamento em caça, em predação, porém uma exibição, uma expressão reativa, ou seja, ele reagiu a uma estimulação. E ele pode se apresentar num comportamento predatório em caça de maneira ativa, ou seja, não houve estimulação em caça e ele entra proativamente em comportamentos predatórios. Tal como existe a agressão reativa, que é aquela agressão que se apresenta quando um ameaçador se apresenta, e existe a agressão ativa, que é aquela agressão que se pronuncia de maneira ativa contra um elemento que não está ativamente ameaçando o indivíduo. Na caça, a mesma coisa. Se a caça está fugindo e o cão está perseguindo, ele está perseguindo reativamente a estimulação daquela caça. Agora, se a caça está parada e o cão está operando para aquela caça, ele está em caça, mas está ativo em caça. Então é importante desvencilharmos o termo reatividade da exclusividade relacionada à agressão social.
reatividade e atividade são termos relacionados à forma com que o indivíduo expressa cada comportamento frente ao contexto. Então, se o indivíduo apresenta o comportamento sem que haja no contexto uma estimulação clara, esse comportamento está se apresentando ativamente. Se o indivíduo apresenta o comportamento, independente de ser caça ou ser agressão, frente a uma estimulação presente no contexto, ele está sendo reativo, independente do tipo de emoção ou comportamento que ele está apresentando. Vocês conseguem entender isso? Então, basicamente, se eu tenho um agente ativo no meio, no quadro ou no contexto, em caça, por exemplo, que estimule a caça e o cão responde em caça, esse é um comportamento reativo. Se eu tenho um agente no meio que ameaça o cão e o cão responde em agressão social, essa é uma agressão social reativa. De outro lado, se eu tenho um contexto em que não há um agente claramente estimulante da caça e o cão, sem esse agente estimulante da caça, ou seja, sem a movimentação que instintivamente eliciaria a caça, o cão entra em comportamento predatório, ele está em comportamento predatório ativo. Da mesma forma, se o figurante, por exemplo, não estiver ameaçando o cão, se ele estiver passivo e o cão entrar em comportamento agressivo, operante, instrumental contra esse elemento passivo, ele está em agressão social ativa. E isso a gente pode estender e extrapolar para qualquer outro tipo de comportamento. Vamos, portanto, desvencilhar, desindexar a palavra reatividade de sua exclusividade de relacionamento com a agressão que está tão presente no senso comum. E uma coisa importante de entendermos nisso tudo é que quanto maior for a participação da genética ou daquilo que seria instintivo em dado comportamento, mormente, mais relacionado à reatividade está. Quanto mais ativo é um comportamento, muito provavelmente maior é a participação de um processo de aprendizado. Resumindo, quanto maior a reatividade, maior gestão do sistema límbico, do sistema que gere as reações emocionais ou as respostas emocionais involuntárias. Quanto maior é a atividade, mais gerido aquele comportamento é pelo córtex pré-frontal e, portanto, mais instrumental é aquele comportamento e mais influenciado ou dependente de um processo de aprendizado anterior. Muito obrigado e até a nossa próxima oportunidade.